Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Cartórios no Ar, uma produção do Tribunal de Justiça do Maranhão em parceria com o Colégio Notarial do Brasil, Seccional Maranhão, que é transmitido pela Rádio Web Justiça e pelo YouTube, nos canais da Corregedoria e do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Eu sou Juliana Soares e a partir de agora você acompanha os principais assuntos do extrajudicial. Hoje traremos para debate um assunto de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e para a garantia da dignidade da pessoa humana. Recebemos o juiz de direito, Dr. Douglas Lima da Guia, que irá conversar conosco sobre regularização fundiária. Dr. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é todo meu, Juliana, e estar aqui no programa Cartórios no Ar, prestigiando a nossa Rádio Web Justiça do Maranhão. Dr. Douglas, temos acompanhado uma atuação consistente da Corregedoria nas chamadas pautas humanitárias. A regularização fundiária, ela pode ser incluída nesta pauta? Com certeza, Juliana, pode e deve. A Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, como órgão do Poder Judiciário, ele está totalmente alinhado à nossa meta 9 do Conselho Nacional de Justiça, que é a meta que prevê um alinhamento estratégico de todos os organismos estatais à Agenda 2030 da ONU. E dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável previstos nesse Programa das Nações Unidas para o planeta, que inclui sustentabilidade, melhoria da vida terrestre, está o desenvolvimento de lugares, de cidades sustentáveis. E nesse ponto se enquadra exatamente os núcleos, de regularizações fundiárias, tanto o regularização fundiária, o núcleo que já existe, quanto o agora recém-criado núcleo de regularização de terras públicas. A Corregedoria já possui o núcleo de regularização fundiária. No que consiste a diferença entre o núcleo de regularização fundiária e o núcleo de regularização de terras públicas? Então, os dois núcleos, eles atendem à mesma política de regularização fundiária. Qual vai ser a diferença de um e o outro? É que o núcleo de regularização de terras públicas, ele vai, objetiva mapear, identificar, exatamente incentivar a regularização de áreas públicas, ou seja, as áreas que pertencem aos municípios, ao Estado do Maranhão e à União, especialmente aquelas localizadas em áreas de florestas públicas e de terras indígenas, identificando exatamente sobreposições de áreas e promovendo a paz e a justiça social nesses territórios. Então essa, digamos assim, é a grande diferença que nós vamos incentivar através de uma articulação com os demais órgãos fundiários para que esses municípios, o Estado do Maranhão e a União possa promover a regularização adequada, a escrituração adequada do seu patrimônio público. Quais são as principais atribuições desse núcleo de terras públicas? Então, o provimento 20 de 2021, que foi criado agora recentemente pelo Corregedor-Geral de Justiça, agora no mês de junho, criou o núcleo de terras públicas. E no seu artigo 3º, ele estabelece algumas diretrizes, ou seja, alguns objetivos do nosso núcleo de regularização fundiária. Dentre esses objetivos, eu posso destacar aqui como alguns principais. Por exemplo, promover o mapeamento, a identificação dessas áreas que merecem, digamos assim, um olhar especial do poder público no sentido de incentivar a regularização pelos entes, especialmente aquelas localizadas em florestas públicas, unidades de conservação ambiental, patrimônios da biodiversidade e terras indígenas, terras quilombolas, por exemplo. Outro importante objetivo do núcleo de regularização de terras públicas é exatamente promover a identificação de áreas privadas que estejam sobrepostas às áreas públicas, de modo que a gente possa preservar e combater também alguns males que acontecem, como, por exemplo, o desmatamento e a grilagem nesse patrimônio público. Ao mesmo tempo que é urgente, a temática fundiária ela é uma necessidade histórica. Quais os principais entraves que inviabilizaram o avanço nessa área? Então, Juliana, o principal entrave que eu posso destacar é a falta de comunicação entre os órgãos. Nós temos muitos órgãos fundiários, alguns com políticas públicas bem definidas, pertencentes a diversas esferas do nosso Estado brasileiro. Temos órgãos ligados à União, ao Estado e aos municípios. Só que esses órgãos eles não conversam entre si, eles não dialogam. Cada órgão desse tem um sistema próprio, com uma métrica própria, com uma forma de metodologia específica para enfrentar o problema e, às vezes, com pessoal reduzido. Então, essa dificuldade de comunicação que o núcleo agora pretende
atuar como um articulador, como um fomentador dessas iniciativas que já existem, ou seja, canalizar isso para que isso possa ser potencializado, para que esses projetos de regularização eles possam avançar. Outro ponto que eu destaco também como uma das nossas dificuldades é exatamente a ausência de cadastros unificados. Hoje nós temos uma infinidade de cadastros utilizados pelos órgãos fundiários, o que dificulta a confiabilidade, às vezes, do registrador lá da serventia judicial em utilizá-la, em consultá-la, e do próprio ente que vai fazer a regularização fundiária, ou seja, não é um cadastro totalmente confiável, falta dados, falta referências, às vezes geodésicas, necessárias para que ele possa confrontar todos os elementos que a legislação exige. E o outro principal também problema que nós podemos elencar é também a pequena, né, digamos assim, a baixa digitalização do nosso acervo público, né, do nosso acervo das serventias extrajudiciais, principalmente na área de registro de imóveis, né? Então ainda temos muitos livros físicos, muitos livros mal conservados, né? Historicamente, né, os cartórios exato, né? Serventias muito antigas. Então vai ser um grande desafio também para o núcleo ajudar a encontrar, buscar soluções para que esses cartórios possam digitalizar esse acervo, trazer isso, né, para a modernidade, para que seja acessível e para que possamos então ter segurança jurídica. Sobre essa dificuldade, né, na integração de cadastros que o senhor falou, o senhor visualiza alguma solução prática para isso? Um dos objetivos do nosso provimento, que criou o Núcleo de Terras Públicas, é exatamente um cadastro estadual unificado, né? O núcleo ele tem uma abrangência estadual, então nós pretendemos criar um núcleo, um cadastro estadual unificado de terras públicas, contando, claro, com a participação da esfera federal, dos municípios, através da Federação dos Municípios, cuja parceria já foi firmada pelo Corregedor-Geral de Justiça, e também do Estado do Maranhão através de seus órgãos fundiários. O que esse cadastro vai objetivar? Exatamente integrar todas essas linhas de atuação de modo que nós possamos, ao abrir um computador, abrir o nosso mapa do Estado do Maranhão, localizarmos onde e quais são as confrontações, as áreas totais das terras públicas no Estado do Maranhão. Recentemente, o CNJ lançou o Sirene Jude, né, que é uma ferramenta, uma base de dados para verificar com precisão onde tem danos ambientais e para monitorar, né, o uso de terras. Como esse cadastro unificado poderia ser uma ferramenta de apoio para esse sistema? Perfeito, Jô. Esse cadastro unificado, ele é uma extensão, na verdade, do Sirene Jude. Então, digamos assim, uma extensão local do Sirene Jude. É um braço de apoio a essa grande plataforma nacional, que exatamente objetiva integrar os dados sobre clima, sobre florestas públicas, sobre terras indígenas, especialmente as questões relacionadas ao desmatamento. Então, o que foi detectado já dessas primeiras análises do Sirene Jude? Que a maior parte dessas áreas de desmatamento, de devastação ambiental, ocorre em áreas que não estão no domínio privado. Ou seja, se não estão no domínio privado, podem ser que sejam áreas públicas. Ou seja, áreas públicas ainda não regularizadas, não escrituradas. E é esse exatamente o objetivo do núcleo. Incentivar a regularização dessas áreas, localizar, encontrar, mapear onde estão essas áreas, para que cada ente público, municípios, Estado ou União, possa tomar conta do seu patrimônio. E aí evitar exatamente o desmatamento, a devastação ambiental e a própria grilagem dessas terras. A Corregedoria ela tem buscado essa atuação cooperada. Você acredita que essa é uma forma de estimular e garantir a efetiva participação dos órgãos competentes? Com certeza. Assim como é muito forte as políticas, digamos assim, institucionais da nossa Corregedoria Geral de Justiça, voltada para essa pauta humanitária, e para a resolutividade das ações, também é importante a cooperação e a integração entre os órgãos. Então, isso é uma diretriz passada pelo nosso Corregedor-Geral de Justiça, e é com isso que nós estamos lidando e fomentando e cada vez mais incentivando. O que acontece quando nós temos uma atuação cooperada? Nós temos utilização de sistemas comuns, temos compartilhamento de tecnologias, temos, por exemplo, a elaboração de cursos, e já estamos vivenciando essas experiências, cursos elaborados por institutos notariais, de registro, com participação de magistrados, de servidores do Poder Judiciário, de servidores públicos municipais. Para quê? Para que todos nós possamos entender como funciona esse processo
e qual o nosso papel em cada uma dessas políticas de regularização. E uma das principais soluções também da atuação cooperada é a elaboração de normas conjuntas, que é o que nós pretendemos fazer no Núcleo de Terras Públicas. Elaborar normas de procedimento, instruções normativas conjuntas, com todos os órgãos fundiários de todas as esferas, exatamente colocando um passo a passo para a regularização de áreas públicas, de modo que nós possamos dar segurança ao registrador de imóveis quando receber algum pedido semelhante a esse. Essa participação integrada seria uma forma também de superar alguns desses entraves existentes? Com certeza. Sem dúvida, quanto mais integração, quanto mais cooperação, mais nós vamos conseguir avançar nessa pauta da regularização fundiária, que é exatamente concretizar o direito dessas pessoas que vivem nesses territórios e nessas áreas. O provimento do núcleo, ele fala em promoção da ampla participação dos segmentos sociais. Como esse objetivo pode ser alcançado e qual o papel dos cartórios e registros de imóveis nessa política? Os segmentos sociais, constituídos logicamente de pessoas, né, são o nosso grande objetivo, né? Nós trabalhamos para as pessoas e pelas pessoas. Então, especialmente aquelas que vivem hoje nessas áreas públicas. Então, temos, por exemplo, comunidades quilombolas em territórios públicos, áreas de pessoas que vivem em áreas de conservação ambiental, em reservas de conservação, unidade de conservação ambiental. Temos as terras indígenas, que também são consideradas florestas públicas, ou seja, são os grandes destinatários dessas ações de regularização. O que as ações do núcleo vai resultar, digamos assim, na vida de cada uma dessas pessoas? Vai trazer segurança fundiária, primeiramente, segurança jurídica, de que ela possa viver ali, possa cultivar, possa, digamos assim, desenvolver a sua atividade também produtiva, de subsistência para o seu negócio, e também favorecer essa produção sustentável, né, da agricultura familiar, promovendo, por fim, Juliana, uma cultura de paz, né? Ou seja, se você vive numa terra que está totalmente demarcada, regularizada, que o poder público tem o controle e está tudo mapeado, certamente aquela comunidade tradicional que vive ali, que faz parte dela, que usa para a sua subsistência dos seus familiares, certamente vai diminuir ou minorar esses conflitos, possíveis conflitos com particulares que tentam, às vezes, invadir essas terras, tomar conta dessas pessoas e até mesmo expulsar essas pessoas que já residem lá há tantos anos. O núcleo tem menos de 2 meses e a gente já percebe muito trabalho. Já foi definida uma diretriz de atuação? Com certeza, já tivemos 2 reuniões do nosso núcleo de regularização de terras públicas. É um núcleo, digamos assim, participativo, colaborativo. Nós temos magistrados participando do núcleo, temos servidores do Poder Judiciário, temos registradores de imóveis e temos também pesquisadores de universidades. Contamos também com a participação da doutora Maria Tereza Willi, que era recentemente conselheira do Conselho Nacional de Justiça, que foi uma das grandes idealizadoras e coordenadoras aí do Laboratório de Desenvolvimento Sustentável e do Cirene Júlio. Então ela faz parte hoje do nosso núcleo aqui estadual, como na coordenação científica, e esse núcleo ele exatamente integra todo mundo. Por quê? Porque cada uma dessas esferas de atuação são importantes para o desenvolvimento dessa política. Então, como linha de atuação, nós jamais vamos poder prescindir, por exemplo, dos registradores de imóveis, ou seja, os registradores de imóveis são os integrantes desse núcleo que vão difundir a prática da regularização. São eles que vão fazer que vão operacionalizar, que vão receber a documentação, o pedido, digamos assim, de regularização, e vão verificar, Juliana, por exemplo, se aquele pedido está de acordo com a legislação, que estão lá em cada um dos municípios, que vão fazer as vistorias, que vão na terra verificar se as confrontações, se os limites estão adequados, que vão verificar junto ao sistema de georreferenciamento, ao sistema de cadastro de áreas, se aquelas medidas estão corretas, para que não interfira e não fira o direito de outras pessoas. Ou seja, o núcleo ele exatamente vem promovendo, Juliana, já nessas nossas primeiras reuniões, o inventário de terras públicas. Então, nós queremos saber o seguinte: onde estão as nossas terras públicas e a quem pertencem as nossas terras públicas, ou seja, se no município X pertence ao Estado, ou pertence ao município, ou pertence à União, para que nós possamos, junto a esses órgãos, promover os projetos de regularização dessas áreas. E evita sobreposição de terras também, né, doutor Dô? Com certeza, Juliana. É o nosso grande problema, essa sobreposição de terra. Já identificamos muitos hectares aqui no Maranhão com sobreposição de terra.
vindos aí do Cadastro Ambiental Rural. Vai ser um problema que nós vamos ter que nos debruçar sobre isso, de encontrar soluções, mas exatamente esse nosso panorama, esse nosso mapeamento vai evitar, digamos assim, novos conflitos no futuro, e para que a sociedade realmente possa conviver em paz e o desenvolvimento do nosso Estado econômico, o desenvolvimento das pessoas como um todo, possa acontecer de uma maneira mais tranquila e mais justa também. Nós hoje conversamos com o juiz de direito, Dr. Douglas da Guia, coordenador do Núcleo de Regularização de Terras Públicas da Corregedoria de Justiça do Estado do Maranhão. Dr. Douglas, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, e o nosso Núcleo de Terras Públicas fica à disposição dos ouvintes, dos nossos espectadores, também de todos os notários e registradores do Estado do Maranhão. Esta foi mais uma edição do programa Cartórios no Ar, o programa que tem a missão de levar informação à sociedade sobre os serviços extrajudiciais. Na Rádio Web Justiça, o programa vai ao ar às segundas-feiras, às 8h45 da manhã, com reprise às quartas e sextas-feiras, às 16h45 da tarde. Você também acompanha o programa pelos canais da Corregedoria Geral da Justiça e do Tribunal de Justiça no YouTube. Cartórios no Ar é uma coprodução do Tribunal de Justiça do Maranhão e do Colégio Notarial do Brasil, Seccional Maranhão. Até o nosso próximo programa.